Olá, meus amigos, todos na paz? Davi Nunes aqui e vim compartilhar mais uma mensagem com vocês. E sabem, eu acredito que a mensagem não deve ser apenas falada da boca para fora, sabe, repetida e falada por falar, mas deve ser o compartilhar de algo que a gente experimenta também. E o que eu tenho experimentado é um momento novo, um momento onde eu tenho sentido uma melhora interior espiritual, sabe? Eu tenho não só ouvido, mas vivido a palavra que recebi do Senhor. Eu quero compartilhar isso para vocês. E essa palavra de Deus que eu quero compartilhar para vocês, vou extrair a partir de uma reflexão do livro de Efésios. Então, convido vocês a lerem aí Efésios, apenas o iniciozinho do seu capítulo 1, que diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Palavras incríveis, palavras fortes, e que tem me levado muita reflexão. Na verdade, eu tenho lido bastante Efésios como um todo e tenho extraído muitas lições dessa carta, que é demais, né? A palavra de Deus, ela é demais, e essa carta, ela é demais. A palavra de Deus é incrível. Mas, enfim, hoje eu quero focar nesse trecho do capítulo 1 de Efésios. Esse trecho que é cheio de profundidade, cheio de verdade e cheio de palavras fortes. Aliás, tanto é que ele é cheio de palavras fortes que alguns, olhando esse trecho aqui, causam polêmicas. Focando em uma palavrinha que tem aqui, que é predestinação, que é uma palavra meio polêmica, não é? Mas enfim, sabe, gente, eu sei e acredito que é super válido a gente ter discussões saudáveis em termos de nossas conjecturas, né, em termos de alguns detalhes teológicos, mas o propósito, né, o foco das escrituras não é ser polêmico em si, né, mas é para passar uma mensagem. Às vezes a gente tem que tomar certo cuidado de não ficar focando tanto em nossas conjecturas, né, em tantas questões, que a gente acaba não focando na mensagem que tem aqui a ser passada. Até porque, particularmente para mim, isso aqui se torna polêmico nesse trecho. Trechos como esse são polêmicos quando a gente começa a focar em nossas conjecturas. Como é que isso se dá, né? Como é que se dá essa predestinação, essa escolha? Foi de forma arbitrária? Foi de forma presciente? Enfim, a gente fica em nossas conjecturas quando o foco não é ser polêmico, né? Mas é passar uma mensagem aqui. E eu, Davi, não tenho receios com os paradoxos, sabe? Acho que os paradoxos, as complexidades existem, fazem parte e são até belos. Então, ao invés de talvez ficar tentando fugir em conjecturas, eu prefiro simplesmente lidar e encarar aquilo que a mensagem quer me passar, né? A mensagem que o texto quer passar. E o foco aqui olha, Deus nos escolheu. A gente pode conjecturar como que isso acontece, mas a mensagem está dizendo claramente, Ele nos escolheu. Não sei como isso se dá, mas agora, uma vez que isso acontece, antes da fundação do mundo, antes de nós virmos a existência, Ele ter nos escolhido, gera algo em nós, deve gerar algo em nós, sabe? Algo prático. E é esse o ponto-chave que eu quero enfatizar aqui para vocês.
lá no versículo 4, quando ele diz: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, né? Quando ele diz isso, logo em seguida ele diz o para quê, né? Nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Então, uau, que cajadada, né? Que soco na nossa cara. Deus nos escolheu, ele nos adotou, o Pai nos chamou, amém. E agora, o que a gente faz com isso? É ficar talvez chorando ou sentado no banco de uma cadeira, falando: o Pai me adotou, ó, como eu sou grato. Não apenas isso. Saber que ele nos salvou, saber que o Pai nos adotou, não deve nos fazer apenas ficar sentados e emocionados, né? Embora isso possa acontecer. Mas isso deve nos mover, porque ele não nos salvou, ele não nos chamou para nada. Deus faz tudo com propósito. E aqui, né, nesse breve trecho, ele diz que ele nos escolheu nele para algo. E esse algo é sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Cara, então só nessa frase a gente é constrangido e aliviado ao mesmo tempo. Aliviado por saber, uau, né? Nós somos abraçados e amados antes mesmo de virmos, antes mesmo de fazermos o que a gente iria fazer. Mas também somos constrangidos, porque ele nos diz que agora, se estamos nele, né, é para que a gente seja santo e irrepreensível diante dele. E isso pode nos assustar, porque quando olhamos para nós, né, a gente pode falar: caramba, como isso vai se dar, né? Olha para mim, sou tão falho, tão pecador. Eu, Davi, por exemplo, sou o maior pecador que eu conheço. Como isso pode acontecer, Deus? E aí que está a questão. E aí está também uma chave. É saber que se Ele nos destinou, é Ele quem vai cumprir. Aquele que começou a boa obra, é Ele que vai cumprir. E isso também nos constrange. Mas agora, se a gente sabe que é Ele que vai cumprir, ou seja, não, a despeito de nós, a despeito de nossa fraqueza, né, de nos olharmos no espelho e nos vermos incapazes, o que é bom, porque nós somos incapazes, a despeito de nós, Ele vai fazer essa obra, o que nos constrange, nos alivia, mas isso também deve nos mover, porque Ele faz, mas Ele faz através de nós. A inspiração de Deus não anula a nossa transpiração, vamos dizer assim. Entende o que quero dizer? Ele vai fazer através de nós. Então essa forma dele agir em nós e através de nós, porque é totalmente a ação dele, vai de forma natural fazer com que a gente flua nessa sua vontade. Será que estão me entendendo? Ele nos diz, né, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então o que a gente faz? Vamos ficar parados, agora sentados, falando que já que é Deus quem vai fazer, então vou ficar aqui e pouco me importa. Claro que não. Ele vai fazer, mas o que eu quero dizer, né, é isso, é esse paradoxo, percebem? Ele vai fazer através de nós. Essa vontade dele tem que mudar, meu querido. E só para talvez ser didático, né, nessa relação de profundidade paradoxal que nos move, quero até citar algo que aparentemente é bobo, né? Que pode parecer não ter a ver, mas tem a ver sim. Que foi uma série, né? Um episódio de uma série que eu assisti recentemente. A gente está em quarentena, né? Eu gravo esse vídeo em 2020, quando a gente está de quarentena, e a gente tem que ter passatempos, né? Fazer coisas diferentes. Coisas da quarentena, né? Tem uma expressão que já se tornou popular aí. Coisas da quarentena. E uma das séries que eu comecei a ver foi Star Trek. Eu nunca pensei que iria assistir Star Trek na minha vida, gente. Afinal, não sei se vocês sabem, sou fã de Star Wars. Sempre fui. E tem certa rivalidadezinha, né, entre as duas sagas, mas enfim. O ponto é que, sem ter mais o que assistir, já tinha assistido tudo que eu tinha, né, resolvi ver, né, essa série. E, por incrível que pareça, eu me identifiquei, gostei muito. O enredo é muito bom, as histórias, ficou muito maneiro o trabalho que eles fizeram. Mas o foco, né, que eu quero trazer é que acontece algo interessante. Para dar o contexto para quem talvez não assista, ela é uma série de ficção, mas também se passa no espaço, aquela coisa toda, chega a ter até a menção em Viagem no Tempo, em certo momento.
E aí acontece algo interessante, que nesse contexto espacial e tal, existem naves onde tem capitães, né, e tripulações, e os nossos protagonistas que a gente assiste são integrantes de uma dessas naves. E em certo episódio, né, em certa ocasião, o capitão, né, que é um dos protagonistas, ele se vê diante de uma decisão. Porque ele consegue de uma forma lá ver o futuro. Ele consegue descobrir o que aconteceria com a sua vida se ele tomasse certa decisão, se ele continuasse no rumo que ele estava como capitão. Ele estava numa missão importante, que não podia desistir. Mas se ele não desistisse, o futuro certo dele não seria algo tão bonitinho como ele esperava. Ele não teria o final de vida que talvez ele esperasse, né? A sua aposentadoria, a sua vida tranquila. Se ele continuasse a missão até o final dele não seria tão bom, né, à sua vista. E ele se vê diante dessa decisão. Porque o interessante é, se ele continuasse no seu rumo, aquilo aconteceria. A visão que ele teve do futuro não mostra o que aconteceria se ele desistisse. Mostra o que aconteceria se ele continuasse. E ele, por N razões, né, no diálogo lá, diz que se manteria em sua missão, apesar do desfecho, a despeito das consequências, né, da dor que talvez ele passaria, porque enquanto capitão de uma nave, ele tinha ideais como altruísmo, ele entendia desde sempre que precisava estar disposto ao auto-sacrifício, não em prol de outros. Então ele segue a sua missão até o final, mesmo talvez sofrendo, né, para que aquilo acontecesse. E uau, como aquilo me levou a refletir. Porque trazendo para cá, gente, o que eu tô querendo dizer? Ele se vê diante de uma situação também paradoxal, não é? Olha a nossa relação interessante. Ué, o futuro já não está definido, né? Trazendo para nós, ele já nos pré-determinou, mas ao mesmo tempo, né, agora fazendo um paralelo com o personagem, ele viu o seu destino, mas ele teve que aceitar o seu destino. Ele teve que se submeter para que ele acontecesse. Percebem? Isso é muito interessante, não é? Para que aquilo acontecesse, ele precisou se sujeitar. Sim, aquele seria o seu destino. Ao mesmo tempo, ele precisava se sujeitar e aceitar esse seu destino. Agora a pergunta é, será que nós estamos aceitando o nosso destino? Deus nos predestinou, amém, aleluia, né? Foi totalmente obra do soberano, beleza. Mas será que eu estou aceitando esse pré-destino? Sabe, ao invés de ficar olhando esse termo como polêmico, gente, vamos parar a pensar na riqueza dele. Deus nos deu um pré-destino, uma jornada pronta. Será que a gente está disposto a seguir ela até o final? É Ele quem vai nos garantir, a despeito de nós, nossas falhas e limitações, Ele que vai nos fazer chegar até o final. Mas será que eu aceito esse meu destino? Porque se eu aceito, né, ou melhor, se eu entendo aquilo que Ele me destinou para ser, é ser santo e irrepreensível diante dEle. E ser santo e irrepreensível diante dEle vai nos custar. Embora a salvação tenha sido pela graça, essa santificação diária nos custa tudo. Porque abrir mão do nosso ego, do nosso orgulho, dos nossos desejos, né, de olhar a minha vaidade à frente dos outros. Então, não é algo fácil. Talvez não seja aquilo, o final bonzinho que a gente esperasse, né? Ficar sentado, parado, simplesmente deixando a vida passar. O Evangelho é uma aventura também, que nos chama a fazer parte, né, dessa missão que Deus está fazendo. Então a minha reflexão para nós hoje é essa. Cara, vamos aceitar esse nosso destino. Vai ser difícil? Vai ser difícil abrir mão de nosso eu? Vai ser difícil abrir mão daquilo que eu quero quando estou sozinho no meu culto? Vai ser difícil eu fazer a vontade de Deus, que eu sei que é boa e perfeita, mas que muitas vezes não é aquilo que o meu desejo decaído quer? Vai. Mas vai valer a pena. E já vale a pena, porque a vida eterna é esse relacionamento com Deus. E se a gente se dispõe a viver isso, mesmo sabendo que a gente não tem força, cara, essa já é a chave. Porque a questão é que a gente não tem força. A gente tem que ter essa disposição e esse reconhecimento de que nós nunca vamos conseguir chegar até o final por nossa força do braço.
é somente pelo Espírito Santo, já que Deus nos escolheu e Ele garante o nosso caminho. Por isso, o meu papel agora é se dispor, ser um sacrifício vivo, não confiando em mim, no meu mérito, enquanto eu sou bom, mas confiando no que o Espírito faz através de mim e apesar de mim. Mais adiante nesse trecho, ele fala muito do Espírito Santo como nosso penhor, porque a nossa garantia, meus amigos, é a obra consumada de Cristo Jesus. Não é o que a gente fez ou deixou de fazer. A nossa garantia da salvação, que vamos chegar até o final, é a obra de Jesus e é o próprio Espírito Santo. Não é de nós. Mas nessa loucura paradoxal e linda, que a gente se dispõe a aceitar esse destino. Vamos aceitar, a deixar que Deus nos santifique para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Te convido a isso nesse dia em que você estiver assistindo essa mensagem. É algo que eu tenho experimentado. E a vontade de Deus, meus amigos, é boa, perfeita e agradável. Ela vale a pena. Beleza? Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. E que Deus esteja com vocês.